O ser humano gosta de reconhecimento e também gosta de recompensa. E o nosso Deus é Deus de recompensa. Esse é o estudo de número 1201 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que o nosso Deus é Deus de recompensa e nós receberemos recompensa dele, quer seja coisa boa ou ruim, dependendo das nossas ações, pode ter certeza, a recompensa ela é certa. Vamos ao nosso tema. Deus da recompensa. Nosso texto base está em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, que diz: escutem, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um, de acordo com as obras que praticou. Recompensa é uma retribuição, é algo que se recebe por algum bem ou mal que se praticou, é um galardão, e esta é uma definição do dicionário, que recompensa é algo que se recebe por algum bem ou mal que se praticou. E o nosso Deus, ele é Deus de recompensa. Existe recompensa de Deus para o ser humano que serão recebidas aqui na terra, e a recompensa celestial que é para a eternidade. Mas não podemos nos esquecer que existe também recompensa de ser humano para ser humano, de pessoa para pessoa. Existem recompensas injustas, como no caso, o exemplo do rei Saul, que recompensou Davi com injustiça, pagando o bem recebido pelo mal. 1 Samuel capítulo 24, verso 17 e verso 18 diz: depois ele confessou a Davi: tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu tenho te constantemente lhe retribuído o mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yahvé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Davi, ele batalhou as guerras de Saul, ele tinha muitas vitórias porque o Senhor era com ele. Davi, ele andava com Deus. Em compensação, rei Saul, movido por inveja, perseguia a Davi, querendo matá-lo, e o Saul reconheceu que não agiu com justiça, que pagou o bem que Davi fazia a ele através do mal, agindo de acordo que desagradava ao nosso Deus. Em compensação, Davi, ele agia da forma que agradava e honrava a Deus. Mas também existem recompensas justas, ainda falando de Davi, como Davi fez com Barzilai. Segundo Samuel capítulo 19, verso 32 e verso 33 diz: Barzilai era idoso, avançado em anos de idade, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fique em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti. Barzilai, ele agiu com bondade ao rei Davi, fornecendo provisões enquanto Davi estava em Maanaim, enquanto Davi estava fugindo de Absalão. E Barzilai, ele não aceitou essa recompensa de Davi, ele queria ficar lá onde ele morava. Mas observe que Davi, sendo humano, agiu com justiça. Agora imagina o nosso Deus. O nosso Deus é perfeito, e um dos atributos do nosso Deus é justiça, e o nosso Deus, ele agirá e ele age com justiça em suas recompensas. Tem pessoas que recebem aqui na terra recompensas ruins pelas suas ações.
Jeremias capítulo 51, verso 56 diz: porque o destruidor veio sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes estão presos, já estão despedaçados os seus arcos, pois o Senhor é Deus das recompensas, Ele certamente retribuirá. Vamos nos lembrar que a Babilônia, ela foi usada por Deus como um instrumento de juízo e de disciplina contra os israelitas, porque os israelitas desprezaram a Deus e faziam tudo o que Deus falava para não fazerem, como ter um coração idólatra. Mas os babilônicos, eles foram cruéis, eles se acharam poderosos e eles agiram com crueldade e arrogância. Vamos nos lembrar de Boaz. Boaz, ele desejou a Ruth recompensas de Deus pelas ações dela com Noemi. Ruth capítulo 2, verso 12 nos mostra que Boaz reconhecia que Deus era Deus de recompensa. Diz assim: que o Senhor te retribua tudo o que fizestes e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então não podemos nos esquecer, assim como Boaz reconheceu que Deus é Deus de recompensa, nós devemos reconhecer. E Boaz desejou que Ruth fosse ricamente recompensada por Deus. Quando nós falamos em recompensa, não podemos omitir e nem ignorar a justiça do nosso Deus. É um dos atributos do nosso Deus. Enquanto muitos querem receber somente bênçãos de Deus, somente bênçãos terrenas, e acabam se esquecendo que toda ação, boa ou má, terá sua recompensa, e recompensa eterna. Esse é o nosso texto base. Vamos ver ele na versão da Bíblia King James, Apocalipse capítulo 22, verso 12, que diz: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Haverá prestação de contas diante de Deus, e haverá recompensas para os justos e para os injustos. Uns para a vida, para a glória eterna, receberão coroa, e outros para a separação eterna com Deus, para o inferno, para a maldição eterna. Nosso Deus, ele é justo, e Davi nos ensina que o Senhor presta atenção àquelas pessoas que são retas. Salmo 11, verso 7 diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Retos são aqueles que se comportam com justiça, com integridade, honestidade, são pessoas verdadeiras. E Davi, em sua oração, ele reconheceu que Deus, ele conhece cada pessoa e ele recompensa com justiça. Salmo número 7, verso 9 diz: Deus justo, que sondas as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança e paz. Recompensa da segurança e paz para aqueles que agem com justiça, com retidão, com integridade. Davi, ele reconheceu que Deus, ele é justo, e ele é justo juiz. Moisés, ele nos ensina que em Deus não há erros, não há falhas. Ele verdadeiramente é justo e ele age com justiça. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz: ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. O ser humano pode agir com injustiça, mas o nosso Deus não. Nosso Deus é perfeito, ele é bom e ele não erra. Ele é o Deus da recompensa. Hebreus 11, verso 6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Deus
Deus recompensa os que têm fé nele, os que se dedicam, se consagram a ele, aqueles que o buscam e o servem. Nosso Deus, ele é Deus poderoso, ele é amor, mas ele também é justiça. Certa vez Pedro perguntou para Jesus que recompensa eles teriam por estar seguindo-o. Mateus capítulo 19, verso 27 diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Pedro falou por ele e pelos discípulos, pois nos versículos anteriores, Jesus ensinou um jovem rico que para ter a vida eterna, a salvação, era necessária a renúncia, ter um coração inteiro e sincero para com Deus. E o jovem, ele tinha o seu coração nas riquezas terrenas. E Jesus respondeu a Pedro sobre a grande recompensa. Mateus capítulo 19, verso 28, Jesus lhes respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa recompensa, Jesus falou direcionada aos apóstolos, aos discípulos, e logo em seguida Jesus relatou da recompensa para todos os que o servem com sinceridade e inteireza de coração. Vamos conferir em Marcos capítulo 10, verso 29 e verso 30 diz: Garantiu-lhes Jesus: Com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receberá já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles, olha só o que Jesus fala, perseguições. Mas no mundo futuro, olha que tremendo, a vida eterna. Jesus, ele estava ensinando que quem ama ele acima de todas as coisas tem recompensas terrenas e eternas. Não podemos ter o nosso coração voltado, fixado aqui nas coisas terrenas. E o apóstolo Paulo ensinou que não podemos esperar somente para essa vida, para as coisas materiais, para as coisas terrenas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nós temos promessas de recompensas eternas, como exemplo, esse corpo aqui, ó, glorificado. Já pensou? Não vai ter mais dor, nem tristeza, nem angústia, nem ansiedade, nem choro, mas sim um corpo glorificado. Nosso Deus é tremendo. E o autor de Hebreus ensina sobre recompensa para os irmãos que sofreram perdas materiais, que passaram por tribulações, perseguições, angústias, mas não abandonaram a fé. Hebreus capítulo 10, verso 35, portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há um grandioso galardão. Esses irmãos suportaram grandes provações, muitos sofrimentos, humilhações, perseguições, ofensas, mas eles continuaram firmes na fé. Eles estavam convictos que o que Deus tinha preparado para eles era superior e era eterno. Hebreus capítulo 10, verso 32 ao verso 34 diz: Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos.
porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. O foco dos irmãos não estava no que era visível, no que era passageiro, no que era terreno, mas sim no que era eterno e invisível, nas promessas gloriosas do nosso Deus. E o autor de Hebreus ainda ensinou que para alcançarmos a promessa era necessário ser perseverantes e perseverarmos até o fim. Hebreus capítulo 10, verso 36, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Deus é fiel. Nós devemos persistir, ser constantes, devemos permanecer firmes na fé, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, ele não é injusto, assim como o autor de Hebreus ensina. Hebreus capítulo 6, verso 10, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. O autor de Hebreus estava convencido que os irmãos estavam sendo beneficiados com as bênçãos da salvação. A salvação é a maior bênção que uma pessoa pode ter, sendo a justificação, a reconciliação e a paz com Deus, o perdão dos pecados, libertação, regeneração, adoção e vida eterna. A salvação, ela é concedida pela graça do nosso Deus. E quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, citou várias recompensas para aqueles que não agissem com hipocrisia, como os fariseus, que faziam tudo para serem vistos e admirados pelos homens. Vamos nos lembrar quando Jesus fala sobre a recompensa da oração? Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Jesus ensinou aos discípulos que deveriam agir diferente dos fariseus, que gostavam de ser vistos, apreciados, admirados, paparicados pelas pessoas por estarem orando, por estarem jejuando ou por estarem fazendo caridades. Mas não podemos nos esquecer, a oração é um diálogo do ser humano com Deus, e na presença dele nós devemos derramar os nossos corações, e nós não devemos nos esquecer que tudo que nós faremos deve sempre ser feito para a glória do nosso Deus, para que ele seja glorificado e não nós mesmos, não para sermos vistos ou elogiados ou recebermos glórias humanas. Vou começar a concluir. O nosso texto base nos ensina que Deus, ele é Deus de recompensa, e ele tem recompensa para todos, boas ou ruins. Portanto, devemos observar o que nós temos feito, porque a recompensa, ela é certa. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Deus, pelo Deus da recompensa. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.